Olá, queridos, eu sou o Genivaldo da Missão Seara e o tema do nosso devocional de hoje é sobre prioridades, baseado no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, onde Jesus ele vai dizer para os seus discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O contexto dessa passagem é muito conhecido e mostra a incrível história do encontro de Jesus com aquela mulher samaritana no poço de Jacó. E no versículo 32, Jesus ele confronta os seus discípulos dizendo: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. E eu fico imaginando os discípulos pensando: que comida é essa? Mas na verdade, Jesus ele está ensinando mais uma de suas grandes verdades. A lição aqui é sobre prioridades, sobre vida consagrada, e a ênfase é dupla. A primeira é sobre fazer a vontade de Deus. O que Jesus ele está ensinando é que para ele fazer a vontade de Deus é algo básico, que ele tinha que fazer diariamente, que ele precisava fazer em todos os momentos. E se eu e você, se nós somos discípulos de Jesus, essa também deve ser uma ênfase, uma prioridade em nossas vidas. Portanto, queridos, fazer a vontade de Deus deve ser a coisa mais importante de nossas vidas. Deve ser tão necessário, tão importante como as necessidades básicas que nós temos, como comer, beber, dormir. O que Jesus está ensinando é que fazer a vontade de Deus deve ser mais importante do que a nossa realização pessoal, do que o nosso reconhecimento, do que o nosso conforto, do que o nosso lazer e assim por diante. A segunda ênfase, ele vai falar sobre realizar a sua obra, realizar a obra de Deus. Obviamente, essas palavras elas foram dirigidas primeiramente aos seus discípulos, aqueles 12 homens que foram chamados, escolhidos diretamente por Jesus, e após a sua morte e ressurreição, eles foram enviados como apóstolos. Porém, todos nós que já somos discípulos de Jesus também fomos chamados e separados para uma missão. Qual é a nossa missão? Viver nesse mundo fazendo discípulos e glorificando a Deus com as nossas vidas. Queridos, Deus nos separou e Ele nos confiou uma grande tarefa e cabe a nós, cabe a cada um de nós, fazer parte desse grande latifúndio. Pensemos nisso e vamos colocar em prática essas lições preciosas. Será que Deus é tão necessário em minha vida? Será que Ele é prioridade em minha vida? Realizar a obra de Deus é algo fundamental para mim? Devemos pensar seriamente nessas questões. Que Deus nos abençoe, que Deus me abençoe e que Deus te abençoe de maneira rica e preciosa. Vamos orar, queridos? Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder conhecer ao Senhor. E muito obrigado por essas palavras impressionantes do Senhor Jesus para os seus discípulos aqui no Evangelho de João, capítulo 4. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a organizar, a viver a nossa vida de tal maneira que essas prioridades venham em primeiro lugar. Buscar a tua vontade e realizar a tua obra seja algo tão importante, tão necessário, tão fundamental em nossas vidas como foi na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Um grande e forte abraço.